Você já se pegou em um silêncio que, em vez de paz, trazia um eco apressado do tempo? É aquela angústia sutil, dolorosa, não sobre o dinheiro que falta ou os sucessos alcançados, mas sobre o que você não se tornou. Muitos de nós, ao atingir a maturidade, carregamos o peso da irrelevância simbólica, a sensação profunda de que a vida chegou à sua metade sem que o sentido prometido, a grande missão da alma, tivesse se revelado. É um luto invisível pelo eu que a mente idealizou e que o relógio ameaça calar, fazendo você se sentir sozinho nesta dor, mesmo cercado de pessoas. Essa sensação de estar atrasado ou de não ter cumprido o seu propósito não é o grito da sua essência, mas o último e mais sutil vício emocional do seu ego, tentando se manter vivo. O ego transforma o desejo autêntico por contribuição em uma armadilha invisível. A missão se torna um produto a ser vendido, uma performance que precisa de validação externa. Cláudio Naranjo nos convida a uma inversão radical desse olhar. Ele nos mostra que a verdadeira essência, a missão autêntica, é frequentemente a virtude que a nossa personalidade, o ego, mais distorceu e substituiu por um vício emocional. Portanto, o medo de envelhecer sem missão é, na sua raiz, o vício do ego tentando se agarrar a uma busca ansiosa e externa para não se dissolver no silêncio do ser. É crucial entender que a urgência em ter uma missão é, muitas vezes, uma fuga do presente. Gabor Maté, com sua compaixão profunda, nos ensina que o corpo grita o que a alma não suporta. Essa pressa em se justificar pelo que se faz pode ser uma manifestação do trauma da desconexão, um esforço inconsciente que nos impede de simplesmente ser e de reconhecer o valor inerente em nossa existência, independente de grandes feitos ou títulos. Sua alma não precisa de pressa, mas de coerência vibracional. Neste mergulho, vamos acolher essa dor e revelar a diferença sutil entre o propósito forjado pela ansiedade e a missão que brota do seu silêncio interior. Deixaremos de lado os clichês de autoajuda e as promessas mágicas para desvendar como a neurociência espiritual comprova o caminho da libertação. Vamos juntos transmutar essa urgência de performance em um propósito que é uma frequência interna, um mapa da jornada de volta para si mesmo. Inspirados pelos profundos ensinamentos de Cláudio Naranjo, pela clareza de Gabor Maté e pela sabedoria de Carl Jung, desvendaremos por que o ego precisa que você sinta essa falta e como podemos silenciar esse eco apressado do tempo para finalmente encontrar a paz que reside na coerência de ser quem você realmente é. Você pode se perguntar por que essa busca pela missão é tão incessante, quase compulsiva, especialmente em momentos de quietude. É porque o ego não tem medo da falta de propósito, como costumamos pensar. Ele tem um pavor profundo da dissolução, da irrelevância, daquele silêncio que o verdadeiro propósito exige para se manifestar. A verdadeira missão da alma pede que o ego se curve, que ele pare de ditar o ritmo da sua vida e da sua vibração. E o ego, com seu vício emocional em controle e validação, luta com todas as suas forças para evitar esse vazio, para não ser exposto. A neurociência espiritual valida essa luta interna. A busca incessante e apressada por novas missões, por um sentido grandioso a ser alcançado, é frequentemente uma dependência dopaminérgica, não uma busca de alma. O sistema de recompensa do cérebro, ativado pela promessa de um próximo grande feito, injeta dopamina que nos mantém viciados na ansiedade da busca, na urgência do controle. Essa alta dopamina da expectativa, essa urgência de controlar o processo de cura, é o que bloqueia sua verdadeira manifestação, impedindo-o de perceber que a missão não é um título, mas uma frequência. É um ponto de vista reverso, mas vital para a sua cura. A pessoa que mais busca a grande missão, aquela que a persegue com urgência e ansiedade, é quem mais a sabota internamente. Essa pessoa confunde viver um propósito com chegar a um destino, com ter algo para mostrar ou vender. Você não precisa ir a lugar nenhum, apenas ser. O ego não quer que você descubra a verdade simples. A missão mais poderosa após os 50 anos é geralmente invisível aos olhos do mundo e indetectável pelo sistema de recompensa. Ela reside no foco em ser, em manter uma coerência emocional e uma presença consciente.
e não em um fazer que se justifica pelo sucesso social. O ego odeia o silêncio porque é ali que a alma finalmente consegue sussurrar. Sua missão não é sobre o que você conquista, mas sobre a frequência que você irradia. A ansiedade em manifestar a missão revela o erro fatal de quem tenta controlar o tempo divino. Essa urgência é, no fundo, uma tentativa de forçar um processo que é orgânico e sutil. Tentar apressar a revelação do seu propósito é como tentar acelerar a germinação de uma semente, forçando-a a sair da terra antes da hora. Apenas se destrói o processo. A intenção do ego é controladora e ansiosa, cheia de prazos e expectativas que geram uma dissonância vibracional profunda com o que a alma realmente deseja: paz e coerência. Se você se sente apressado ou ansioso, é um sinal sutil de que sua pressa em encontrar uma missão é, na verdade, um bloqueio inconsciente para a aceitação da sua frequência vibracional atual. O ego não confia no fluxo. Ele exige um cronograma. Já a intenção elevada opera na confiança e na coerência emocional, aceitando que o propósito se revela no tempo certo, como as estações da natureza. A verdadeira busca é menos sobre a ação e mais sobre a ressonância. É preciso sair da rigidez da pressa e entrar na leveza da aceitação. O tempo divino da missão não se mede em horas ou anos de produtividade. Ele se mede pela qualidade da sua presença e pela sua capacidade de se alinhar com a fonte. Quando você se move na ansiedade, sua frequência vibra na carência de um futuro e não na plenitude do agora, que é o único portal para o verdadeiro propósito. O propósito autêntico não pode ser imposto. Ele é permitido. Ele se deixa brotar quando a urgência de controle, essa ilusão do ego, finalmente se dissolve. É preciso ter um cuidado profundo com o que chamamos de espiritualidade performática, especialmente no contexto da busca pela missão. Nas redes sociais, o propósito é frequentemente apresentado como uma performance grandiosa, um palco onde a sua missão deve ser vendida, validada e aplaudida. Essa externalização, no entanto, é o que gera uma intensa dissonância vibracional. Você deseja a paz e a autenticidade da alma, mas vibra na pressão de um ego que precisa provar seu valor ao mundo. Essa busca por validação fomenta a falsa espiritualidade performática, onde o falar sobre conceitos se torna mais importante do que a reconexão autêntica com o eu interior. Para saber se o seu propósito é uma criação do ego ou da essência, podemos fazer um teste simples, um teste prático de ressonância. Quando você pensa na sua missão, a sensação dominante é a busca por validação, por reconhecimento e por aplausos sociais. Ou é a busca por uma contribuição autêntica, silenciosa e coerente que te preenche mesmo que ninguém veja. O ego se alimenta do barulho da validação. A essência se nutre do silêncio e da presença. É fundamental lembrar que a sua missão não é um título ou um projeto grandioso. O segredo da coerência emocional é que a missão se resume à manutenção da sua frequência interna. A verdadeira frequência vibracional não é apenas pensar positivo, é a ressonância da sua verdade emocional mais profunda, muitas vezes bloqueada por traumas não resolvidos. Sua missão é a consistência desse estado interno, a integridade de ser quem você realmente é, antes de o mundo tentar te moldar. O medo de envelhecer sem um grande legado é, no fundo, o medo da irrelevância. Esse medo é uma criação do ego, que acredita que precisa de uma estrutura visível para ser digno. Pense nisso através de uma metáfora poderosa. A missão do ego é a torre de areia, uma construção rígida e vulnerável às marés da vida. A missão da alma é o rio que corre, um fluxo contínuo e orgânico. Para encontrar a força da missão, você precisa parar de construir a torre e começar a fluir com o rio. Isso significa desistir de buscar a missão em algo que precise de esforço de controle. A revelação chocante que se esconde nesse processo é que a missão não é algo que se encontra, mas algo que se deixa brotar quando o ego finalmente para de sufocar o presente. A busca incessante por um propósito futuro é, ironicamente, uma fuga do presente, uma forma de adiar o enfrentamento das emoções dolorosas que o silêncio traria. Houve um caso verossímil
de alguém que passou anos buscando a sua missão grandiosa em projetos ambiciosos, sentindo-se cada vez mais vazio. O propósito mais profundo e transformador só se manifestou quando essa pessoa desistiu da busca forçada. Ela parou de fazer e começou a ser, focando apenas na coerência e na presença no dia a dia. A missão de nutrir e inspirar surgiu da quietude e da aceitação da sua frequência vibracional atual. Essa é a alquimia da irrelevância. Quando você aceita ser invisível e desiste da expectativa do ego, a essência encontra espaço para se manifestar. A ansiedade pela missão é fundamentalmente uma dissonância entre o que você deseja e o que a sua frequência emocional está vibrando. Por isso, a cura exige um método simples que transforme essa ansiedade em intenção elevada. A primeira etapa é um focus shift profundo. Você precisa parar de se perguntar: o que eu devo fazer? E começar a se perguntar: como eu devo ser agora? A missão não está no futuro, mas na qualidade da sua presença neste momento. A segunda etapa envolve um pequeno ritual de reconexão. Sugerimos um método simples de 3 etapas para transformar a ansiedade em intenção elevada, inspirada nos princípios de consciência corporal e respiração de abordagens como as de Cláudio Naranjo ou Stanislav Grof. O ritual é o de reconectar o corpo e a mente para permitir que as emoções reprimidas fluam e a frequência vibracional se eleve. Encontre um momento de quietude, feche os olhos e comece a focar na sua respiração. Isso é o oposto da intenção forçada. O insight não óbvio aqui é: o silêncio e a quietude podem ser mais poderosos que a intenção forçada na manifestação do propósito autêntico. Por 3 minutos, por exemplo, apenas sinta. Acolha a dor, o luto, o medo, sem reprimi-los. Deixe que a ansiedade se apresente e, ao invés de lutar, apenas a observe. Ao fazer isso, você não está mais fugindo do presente, nem lutando contra a sua vibração atual. Você está permitindo que ela se harmonize. A missão autêntica brota desse espaço de aceitação e de presença. É assim que você transforma a energia da ansiedade em uma intenção elevada e curativa. A dor que sentimos por não termos uma missão clara não é um sinal de falha, mas um portal profundo. Cláudio Naranjo nos ensina que a dor do ego é, paradoxalmente, o portal para a missão da essência. A sombra, aquilo que reprimimos, guarda a chave para o nosso propósito, porque a tarefa é aceitar o seu tipo e o seu vício para poder transmutá-los. O seu ego tenta fugir de quem você é, mas a essência insiste em te chamar de volta para a sua verdade. Há uma reviravolta profunda, a área da sua vida onde você mais se sente um fracasso, o relacionamento tóxico que se repete, a autossabotagem na carreira, a dificuldade em se estabelecer, é, paradoxalmente, a que contém a chave para o seu maior propósito. É no reconhecimento dos padrões de comportamento disfuncionais que se encontra o potencial desperdiçado. O propósito não é fugir desse erro, mas recontextualizá-lo. Para iniciar essa cura, você pode começar um exercício de reinterpretar os erros de toda a sua vida, especialmente dessa fase madura, como dados valiosos para a sua próxima etapa de propósito. Olhe para o luto, para a solidão na jornada de cura, para a ansiedade. Tudo isso não são falhas, são informações emocionais sobre onde o seu ego precisou se apegar para sobreviver. É aceitando o seu tipo e a sua história, como Naranjo propõe, que você começa a transformar a dor em um legado de sabedoria e compaixão. Sua busca pela missão, muitas vezes, não é sua, é uma projeção. O efeito Pigmalião, a profecia autorrealizável baseada na expectativa, mostra como a sociedade projeta sobre você uma missão de sucesso que é totalmente estranha à sua alma. Você absorve essa expectativa e passa a correr atrás de um ideal que nunca foi seu, sentindo-se um fracasso por não alcançá-lo. Isso gera uma frequência dissonante profunda. Você deseja a paz, o impacto autêntico e a coerência interior, mas o que você realmente vibra é a pressão externa por sucesso e performance. O medo da perda de ser irrelevante, de não ter nada para mostrar, faz com que você adote missões que já falharam na sua vibração. Você está buscando um título, um reconhecimento, uma segurança que o ego exige, mas o que você realmente precisa é de libertação.
Essa busca por aceitação externa é a sua autossabotagem inconsciente da própria felicidade. O fator-chave para a cura é reconhecer que a missão imposta pela sociedade nunca trará a paz inabalável que você busca. Ela apenas reforça a dependência emocional e a busca por validação. O verdadeiro propósito só pode ser encontrado quando você tem a coragem de quebrar essa profecia autorrealizável, silenciando o barulho do que o mundo espera de você e voltando para a escuta silenciosa da sua própria essência. Se você ainda persegue a missão com urgência, é provável que sua frequência esteja desalinhada, vibrando na ansiedade e na carência. O desalinhamento se manifesta em padrões visíveis, a repetição de ciclos de autossabotagem, a atração de relacionamentos tóxicos que drenam sua energia ou a sensação constante de que nada flui em sua vida. O oposto, no entanto, é a prova sutil de que sua alma está no caminho certo e a missão está se aproximando. Quando sua frequência começa a se alinhar com a sua verdade, você para de sentir a necessidade de forçar os resultados. Você experimenta uma paz inabalável, independentemente das circunstâncias externas. As sincronicidades se tornam a regra, não a exceção, e o fluxo da vida começa a te guiar, em vez de você ter que empurrá-lo. Sua manifestação de abundância, seja em saúde, amor ou propósito, acontece com leveza, porque não é mais um esforço do ego, mas a ressonância natural da sua essência. A missão não é um raio que cai do céu, mudando tudo de repente. É uma aurora boreal, um processo sutil e crescente que exige o fim da noite do ego. Quando você se alinha, a consequência imediata é que as pessoas e os recursos certos são atraídos para o próximo passo, sem que você precise manipular ou controlar o processo. A missão da essência é a coerência emocional, e o universo responde a essa verdade silenciosa. Conforme avançamos na jornada, é fundamental compreender a transição de energias que o propósito maduro exige. Há uma diferença essencial entre a energia masculina, tradicionalmente associada à busca, à ação externa e à conquista, e a energia feminina, ligada à recepção, à intuição e à nutrição interna. No contexto da missão após os 50, o ego, treinado para o modo conquistador, insiste que a missão deve ser a continuação da ação externa, o que gera cansaço e a sensação de nunca ser suficiente. O insight específico que a maioria das pessoas não entende é sobre o poder da quietude e da escuta como a forma mais elevada de manifestação da missão madura. A sabedoria ancestral presente em muitas tradições confirma que a maior contribuição agora é a sabedoria que se irradia através da presença e não a que se impõe pela força de vontade. A performance diminui e a presença consciente se torna a sua maior contribuição. A nova regra para este ciclo da vida é clara. Sua missão agora é ser um guia, não mais um conquistador. O guia não precisa provar nada, ele apenas é o farol. A sabedoria ancestral confirma que a energia receptiva, a capacidade de nutrir e de simplesmente estar no mundo com integridade é a forma mais elevada de cumprir o propósito da alma. É um convite para que você descanse da busca incessante do ego e comece a viver a plenitude da sua essência curada. Chegamos ao fim desta jornada de introspecção com a quebra de um paradigma fundamental. A missão não está em fazer, mas na frequência da presença que você irradia. O maior legado que você pode deixar não é uma lista de conquistas, mas a sua própria cura. A volta à essência, defendida por Cláudio Naranjo, nos lembra que a única missão verdadeira é a aceitação do ser, que é a cura do vício emocional do ego. Sua missão é o seu tipo curado voltando à virtude essencial. A transformação vibracional que buscamos é uma escolha consciente. Antônio Damasio, em sua sabedoria, nos lembra que a verdadeira missão passa pelo sentimento e pela homeostase interna. Não se trata de um plano racional, mas de uma coerência emocional que se expressa no mundo. A missão é a forma como seu cérebro e corpo se equilibram em um estado de contribuição autêntica. No fim, a cura não é um ponto de chegada, mas uma jornada sagrada de retorno à sua essência, um alinhamento constante da sua frequência vibracional.
É lembrar-se de quem você sempre foi, antes de o mundo tentar te moldar e desalojar sua energia. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.